Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lhe convidar juntos lermos e refletirmos o Evangelho deste domingo, dia 23 de abril, que se encontra em Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Diz a palavra de Deus que naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Refletindo o Evangelho de hoje, esse belíssimo relato de Lucas, nós descobrimos as duas partes principais da celebração eucarística. A primeira, em conversa com os discípulos de Emaús, o próprio Jesus expõe e comenta passagens da Escritura referentes a ele, o Messias, que haveria de sofrer e morrer antes de entrar na sua glória. Morto e ressuscitado, Jesus será a chave de compreensão da Escritura. Depois, Jesus parte e reparte o pão, gestos que o identificam. Ele é o Messias anunciado pelos profetas, agora ressuscitado, que continua presente na vida dos discípulos. Alimentados com a presença do Senhor, esses discípulos se transformam em entusiastas testemunhas dele. Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. É o que está escrito no Evangelho de hoje. E contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. É o que o Evangelho de hoje descreve. O encontro de Jesus com esses 2 discípulos de Emaús ele é rápido. Todavia, nele está todo o destino da igreja. Narra-nos que a comunidade cristã não está fechada numa cidade dela fortificada, mas caminha no seu ambiente mais vital, a estrada, para depois oferecer a palavra de vida, o testemunho de amor, amor fiel até o fim.
E assim, o coração das pessoas volta a arder de esperança. Foi o que aconteceu com esses 2 discípulos de Emaús. Sentiram o seu coração arder ao ouvir o Senhor falar com eles. Deus seja louvado pela sua vida. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.